Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura dessa terça-feira. Agora são 10 horas em ponto. Sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos que quiserem participar, que enviem suas mensagens através da ferramenta aí de bate-papo, que daí pode direcionar a nossa atenção para os papéis que vocês têm maior interesse. Vamos então, enquanto as mensagens vão chegando, vamos dar uma olhadinha em como está o mercado. Muito bem. Aí na tela a gente tem o gráfico do índice Bovespa. Na sexta-feira, o mercado deu sinais mais claros de finalização de baixa, né? Sinalizou venda. O pregão de ontem deu continuidade à perna de baixa. Ontem a gente já chegou nas proximidades do fundinho anterior, mas não há nenhum sinal de reversão. E a expectativa, considerando a tendência de baixa, é que esse fundo aqui seja rompido de qualquer forma. Então a expectativa do pregão de hoje é baixista. A abertura que nós tivemos no futuro se deu acima da linha d'água e no momento o mercado apresenta uma altinha de 0,34%. Tá? Então, olhando aqui no intraday, a gente repara a linha d'água inverte, o mercado abre acima dela, sente ela como suporte. Enquanto os preços estiverem acima da linha d'água, há a possibilidade de haver um repique no mercado. Tá? Se a gente tiver uma correção um pouquinho maior, não, já dá para considerar que temos aqui um primeiro movimento. O rompimento dessa máxima enquadraria o mercado uma operação de compra para o primeiro movimento. E o rompimento da linha d'água para baixo enquadraria o mini índice num cenário para venda por linha d'água. O movimento de queda que a gente está vendo, né, essa tendência no intraday, tem como objetivo o fundo aqui, ó. Esse fundo ainda não foi alcançado, então a expectativa é que mesmo ocorrendo algum repique, talvez intradiário, o mercado logo retoma o movimento de queda para alcançar essa região aqui. No mercado americano, o viés é altista. A gente tem na tela o gráfico do Dow Jones. Ele já basicamente alcançou o topinho anterior, e isso pode levar a alguma correçãozinha de curto prazo, mas que provavelmente seria apenas isso, uma correção dentro do movimento de alta que teria como alvo o topo de maio, que é o topo atual, topo histórico atual do índice Dow Jones. O S&P 500 futuro opera numa leve baixa hoje, mas ainda tem viés altista pelo gráfico diário. A expectativa ainda é dele alcançar, desse índice alcançar o topo também aqui de maio. Se tiver alguma correçãozinha, provavelmente vai ser uma correção de curto prazo, para depois o mercado retomar o movimento de alta. Tá? No intraday a gente tem basicamente um movimento de retângulo aqui no S&P 500 futuro, como é de costume. No momento ele está indo em busca do suporte próximo ali a 2.118, e a resistência fica ali nos 2.125. No dólar, o viés é altista. Ontem o dólar acabou montando um candle com uma cotação de reversão, mas ele não está bem posicionado, esse candle, para a gente apostar numa operação na ponta vendedora. Sobra espaço para alguma correçãozinha dentro desse movimento prévio de alta, mas que provavelmente seria muito curta e logo o mercado retomaria um movimento de alta, em busca do topo marcado em julho, esse mês, no gráfico diário ali por volta dos 3.262. No intraday, a gente viu que o dólar perdeu bastante força, né, no gráfico de 15 minutos ontem. Isso abriu espaço, apesar, né, do viés mais altista que o dólar possui, abriu espaço para um movimento corretivo, inclusive no pregão de hoje. Tá? O dólar realmente abriu em baixa, num gapzinho, forma aí um primeiro movimento, o rompimento da mínima enquadraria o dólar num cenário de venda por primeiro movimento. Se o dólar conseguisse recuperar e romper linha d'água para cima, a gente teria um cenário para compra. Tá? Eu vejo
suporte importante para o dólar entre a média móvel de 200 e o antigo topo anterior, mais significativo, foi lá do dia 15, ali por volta dos 3.180 a 3.178. Eu vejo o ponto como o suporte mais provável para segurar esse movimento de queda do dólar. Tá? Esse movimento de alta que a gente está vendo tem como alvo o topo do dia 8, tá? Por volta de 3.264 no intraday. Muito bem, então a gente deu uma geral, vamos só ver o juro. A expectativa do juro é de continuidade do movimento de queda, a zona de alvo ainda não foi claramente atingida. Hoje ele tenta mostrar aí alguma recuperação, mas por enquanto é muito incipiente. A expectativa ainda é de movimentação corretiva em busca desta região. Vamos dar uma olhada nas perguntas, tem várias aqui. Vamos lá. O Maxwell pede para a gente dar uma olhadinha em SUSB5. Esse papel que realmente está num ponto interessante. SUSB5 ofereceu uma operação de compra a partir do dia 19 do mês passado. Atingiu o topo anterior e encerrou a operação na ponta compradora com algum ganho. Depois ele testou novamente a resistência, em vez de ficar andando de lado para depois romper essa resistência, que seria um cenário ótimo para compras. O SUSB5 começou uma correção, veio buscar o fundo ali de junho, e em vez de segurar nesse fundo, rompeu com força no dia 14. A perda mínima desse dia confirmou um cenário de rompimento e sinalizava uma queda em busca do suporte. Ficaria entre o fundo aqui do final de abril e o fundo da segunda quinzena de março. Tá? No final das contas, pelo candle de ontem, ficou mais claro que o mercado está entendendo este ponto aqui como suporte. A gente teve entrada de pressão comprador. Não acho que o cenário de swing trade tenha ficado tão consistente com uma operação de retorno à média em termos de posição para swing trade, né? Mas é um gráfico que vale a pena a gente acompanhar no intraday e buscar aí alguma brecha para compra. Tá? Se o sujeito quiser entrar com uma operação de swing trade, retorno à média, a operação se daria usualmente, né, pela operação da máxima de ontem com stop abaixo dos 13,70. Então, um gráfico realmente que está interessante. Luciano diz, você pode comentar a Fibria? Vejo em cima de um suporte atestado várias vezes. Abraço. Muito bem, a Fibria, de fato, a Fibria tem um suporte por volta aqui dos 39,85. Tá? Assim como tem uma resistência lá nos 45,60. O problema é que ao longo da movimentação de congestão dentro desses limites, a Fibria desenhou um triângulo simétrico. E esse triângulo simétrico foi rompido para baixo. Tá? Houve um rompimento, pullback, e agora o papel estaria retomando a pressão vendedora. Eu não sinto firmeza nem no triângulo por conta do retângulo e nem no retângulo por conta do triângulo. O cenário que eu preferia ficar de fora. Tá? Ficaria mais claro se o mercado viesse abaixo com mais clareza dos 39,80. Acho que o cenário ficaria mais claro para um rompimento tanto do triângulo quanto do próprio retângulo, e daí o próximo objetivo seria provavelmente a média móvel de 200. Mas aqui o mercado não deixa o cenário tão claro, então eu preferiria ficar de fora. Tá? Se os preços voltarem a romperem a faixa dos 42, você esperaria uma movimentação altista em busca dos 45,60, tá? Sendo triângulo, sendo retângulo, independente do que fosse. Tá? Então, no momento, eu não buscaria operações de swing trade, porque elas me parecem muito claras aí. O cenário é um pouco ambíguo. Frio, desgraçado. Só um instantinho, pessoal.
Stormer tá bloqueando aqui do lado. Vamos lá. GC Menegatti. Pise, Klabin 11, Gap, pode avaliar? Então vamos passando por todo o setor aí. Olha, Klabin ofereceu compra no dia 10, uma compra bem comentada, e finalizou essa compra ontem pela perda mínima de sexta-feira. É bem provável que agora o papel passe por um período aí de alguns dias corrigindo, tá? Para daí, talvez, o papel se aventurar a tentar romper essa resistência por volta dos 20,30. Compras aqui não são boas. Se fosse para se arriscar em algum ponto para compra sem ser no rompimento, seria num pullback de volta para essa região aqui dos 19,15. Qualquer coisa antes disso é muito prematuro. Mas também não acho um gráfico bom para uma venda, porque ele está muito forte. Não tem muito espaço até as médias. Tá? Agora, do ponto de vista intradiário, pode aparecer alguma oportunidade, mesmo na compra. O que a gente está vendo no momento, sim, é um candle forte, numa abertura em gap. Tá? Pode ser interpretado daqui a pouco isso aqui com uma barra elefante. Tá? A aula me atrai muito, a atual posição. Eu gostaria mais de ver a formação de um primeiro movimento, ou seja, uma barra como essa, o mercado idealmente fazendo uma correção de uns 3, 4 candles, sem se afastar muito da máxima dessa barra, e daí o rompimento da máxima do dia. Esse seria o melhor cenário, uma operação na ponta compradora. Tá? O cenário não me parece interessante para operações de rompimento de linha d'água, aqui em Klabin. Tá? Meu xará Thiago diz o seguinte: em bancos, o melhor é Itaú em 30,30 ou esperar bater nos 29,50? Depende para quê, né? Olha só, eu gosto de olhar gráficos não ajustados. Tá? E essa é a bagunça que está o gráfico de Itaú. Mas a gente está mais próximo de uma zona de suporte do que de uma zona de resistência. Né? A próxima zona de suporte que eu vejo é o fundo de outubro do ano passado, por volta dos 30 e 40. Que eu acho o alvo provável para esse movimentozinho de queda. Tá? Se o mercado passar batido por esse ponto, a gente tem um próximo patamar de suporte significativo em 29,30, que é próximo desses 29,50 que tu menciona. A gente afasta mais o gráfico, a gente vai perceber que a gente tem vários fundos aqui, mas o fundo principal ficaria por volta dos 25,50, lá no fundo de 2011. Então a gente tem um grande movimento lateral de vários anos aqui. Tá? No momento a gente estaria no meio do caminho. Tá? Um sinal muito bom para operações vai ser quando o mercado conseguir romper todas essas máximas aqui para cima. Mas isso está bem distante de acontecer. Tá? No curto prazo, eu acho que vale a pena deixar Itaú corrigir, bater pelo menos os 30,40, e se eu ver algum sinal de reversão aqui, poderia cogitar uma entrada. Itaú não me parece ser o gráfico mais claro do setor bancário. Tá? O gráfico mais claro do setor bancário, para mim, é Bradesco. Tá? O Bradesco tem o suporte principal em 25,25. Percebe como a linha aqui está bem definida? Claro, a gente tem um fundo lá de 2008, mas que está bem distante, 19,30. É outra história se o mercado chegar lá. Tá? Então, assim, no curto prazo a gente está tendo uma congestão mais curta, com suporte em 27 e 25. Existe uma chance bastante razoável desse patamar ser rompido, já que a tendência é de baixa. Tá? Poderia até gerar uma operação na ponta vendedora, com alvo nesse suporte dos 25 e 25, que seria um ponto ótimo, havendo um sinal de reversão, idealmente no semanal, para montar uma posição de prazo maior. Tá? Se o mercado não for para baixo, o Bradesco oferece um ponto claro de entrada, que é o rompimento dos 29,30. Então o cenário de Bradesco está muito mais claro que Itaú e muito mais claro que Banco do Brasil. Banco do Brasil, inclusive, tá? Entrou em tendência de baixa novamente, está ameaçando romper o suporte aqui dos 22 para daí buscar os 20,20.
tem inclusive uma formação de barra elefante agora no gráfico de 15 minutos. Tá? O único problema é que está em cima de uma linha de suporte. Mas a perda mínima aqui enquadraria Banco do Brasil numa venda para o barra elefante. O Walter pergunta, Bis, pode comentar Banco do Brasil, já vale a pena uma entrada? É importante me dizer uma entrada para qual prazo? Por qual argumento? A gente está falando de gráfico diário, para compra ou para venda? No momento, não. Tá? Mesmo o rompimento aí da faixa dos 22, para mim não é um ponto muito tranquilo para uma operação na ponta vendedora, porque o mercado vem de uma queda já meio significativa, seria um rompimento um pouco esticado. O melhor seria esperar por um processo de pullback. Para compra, a gente não tem sinal. O ideal seria daí, no pregão de hoje, o mercado conseguir fechar próximo da máxima, que formaria um candle de reversão. Tá? Enquanto a gente está conversando, o mini índice está rompendo a linha d'água para baixo. Claro que esse candle recém iniciou. Faltam 13 minutos ainda para ele fechar, então a gente não pode se afobar. Tá? A gente tem 13 minutos para deixar o mercado fluir. Patines pede para a gente falar sobre Gafisa. Então, Gafisa é um gráfico legal de falar, porque ofereceu uma operação bem boa no dia 8. A gente bateu bastante nela no farol, referente aqui ao dia 8. É uma barra de ignição, uma barra elefante, gerando compra a 2,47 com alvo em 2,70. O alvo foi alcançado no dia 15 e a operação foi completamente finalizada no dia 20 pela perda mínima do dia 17. Tá? O papel tem condições de subir mais. Percebe que ele não está muito disposto a cair, tem sombras inferiores importantes. Essa zona aqui, que foi um gap, está sendo respeitada como suporte. Tem um suportezinho aqui. E o alvo principal para os preços, não objetivo pelo padrão que se formou aqui, mas pela resistência mesmo, é o topo de maio, lá em 2,90 mais ou menos. Então é possível que o papel retorne o movimento de alta em busca dessa região, dando aí mais uns 10%. O problema é que agora o ponto onde o papel está já não é mais tão atrativo quanto quando fez esse movimento. Tá? Então, no curto prazo eu não vejo nada a ser feito. Eu não operaria na venda esse papel, ele não está com um gráfico favorável para isso. Falcon, tu está perguntando como definir o primeiro movimento. O primeiro movimento é uma operação de day trade do método Leandro. Tá? Tu pode buscar esses detalhes no curso Método Leandro de Day Trade, que está à disposição no nosso site. Tá? Mas a grosso modo, o primeiro movimento se dá da abertura até o papel estabelecer um movimento direcional para cima ou para baixo e a marcação de um topo ou de um fundo depois do primeiro movimento. O futuro abriu, passou 2 candles meio neutro, daí subiu, né? E marcou um topo a partir deste candle aqui. Então aqui está o início do primeiro movimento, aqui está o final do primeiro movimento, geraria a compra, o rompimento da máxima do primeiro movimento. Tá? Mais detalhes no treinamento Método Leandro de Day Trade. Eu também abordo o primeiro movimento dentro do método Business de Day Trade. A gente tem uma forma leve, um pouquinho diferente de abordar o setup, principalmente no manejo de posição, tá? E forma de entrada, mas a grosso modo é basicamente a mesma coisa. Fernanda, a gente já falou sobre Bradesco, depois dá uma atrasada aí no vídeo, tu consegue pegar, a gente falando sobre os bancos, tá? Eduardo pede sobre Ciel do ponto de vista comprador.
Olha, eu vou ajustar o gráfico aqui de Ciel, para ele fazer um pouco mais de sentido. Tá? Daí a gente pode perceber que Ciel está numa fortíssima tendência de alta, é um dos nossos papéis favoritos para operações de longo prazo. A última compra que Ciel ofereceu, assim, que foi bem clara, foi esse rompimento, veio do finalzinho de junho. Para quem usa a volatilidade como referência para RP, tá? O alvo foi alcançado com alguma folga e a operação depois foi finalizada na perda mínima do dia 2. Para quem usa a distância do stop como alvo para RP, tem o alvo dessa operação em 46,23. A operação ainda não bateu no alvo, mas está com toda a cara de chegar lá. Depois, Ciel ofereceu um ponto de entrada um pouquinho mais complicado a partir do dia 14, porque o ideal teria sido uma correção um pouquinho maior. Então aqui a entrada não foi tão fácil quanto aqui, mas o papel está fluindo. E agora entrou em topo histórico, não tem nenhuma resistência à frente. Tá? Então o papel que está muito forte. Mas no momento não tem nova entrada. O que tem correlação aí com a Ciel e que chamou a atenção ontem foi Velid. Velid rompeu topo histórico. Ok. O rompimento ficou mais claro no dia 2, mas a operação que foi mencionada no farol, tá, era entrar na superação da máxima no dia 1º. A operação teve sucesso, depois uma correção aqui, que assim como em Ciel não ficou muito clara a entrada, a gente não sentiu muita firmeza, porque a gente queria que a média fosse testada. Tá? A média foi testada aqui, mas o cenário ficou um pouquinho estranho pelo zigue-zague descendente, tá? Que não chegou a acionar pivô, tá? De forma clara. Ontem a gente teve esse candle de ignição, essa barra forte com bastante volume, que deixou o cenário novamente mais tranquilo para a ponta compradora. E a partir do candle de ontem, já seria possível buscar posições na superação da máxima do candle de ontem, com stop abaixo dessa mínima aqui, dentro do método BIS, Swing Trade. Agora, o papel, para mim, parece mais seguro para operações na ponta compradora. Só que o seguro é sempre entre aspas, quando se trata de bolsa. Ok? Então, no momento, a Velid está mais no ponto para entrada do que a Ciel 3. Rubiano pede para comentar Mills 3. Mills 3 ontem sinalizou venda, rompeu essa congestãozinha aqui para baixo, um rompimento com um candle sólido, próximo da média móvel de 21 períodos. E olhando aqui para trás, está bem claro o alvo desse ciclo baixista, que seria o fundo marcado em janeiro, por volta dos 5,28. A expectativa é de queda para Mills 3. BRML também gerou um sinal de venda ontem importante, o rompimento aqui foi bem significativo. E GTA 3 também ficou com uma cara de venda, mas que deveria ser trabalhada pela perda mínima de ontem. Então, o rompimento da linha d'água em GTA 3 no intraday seria interessante. Temos aí perguntas sobre a Petrobras. Então vamos lá. O Patini especificamente está perguntando se a Petrobras tem uma barra elefante no gráfico diário. Não tem nenhuma barra elefante no gráfico diário. Barra elefante no gráfico diário é algo como a gente viu em Gafisa. Isso é uma barra elefante. Assim como isso aqui também foi uma barra elefante. Tá? Em Petrobras nós não temos isso. Temos só uma barra um pouco mais significativa, mas não o suficiente para dizer que é uma barra elefante. Tá? A expectativa
em relação à Petrobras é que ela siga nesse movimento de queda e perdendo o fundo aqui, rompendo o fundo, que é a coisa que está acontecendo, ela talvez prossiga uma movimentação em busca... na verdade não está muito claro, tá? Não está muito claro. Vamos fazer uma retração de Fibo aqui para ver se a gente... eu acho que seria essa região aqui, tá, como um alvo provável. Tá? O papel deve achar suporte por volta dos 9,90. Acho que é difícil nessa perna de baixo e abaixo dos 9,90. Tá? Mas isso não é muito significativo. Tá? Tentar achar onde um movimento vai acabar é um exercício um pouco inútil na análise técnica, tá? Jorge, bom dia, Bísio. Por favor, comentar a BTOW para um prazo maior. Olha, num prazo maior, a BTOW está um pouco indefinida, tá? Tá difícil dizer alguma coisa. Num prazo um pouco mais curto, a gente vê BTOW3 dentro de uma tendência de baixa. Inclusive, ela ofereceu algumas operações aí que deu para pegar. A última foi esse movimento de correção, venda a partir do dia 10. O fundo anterior foi alcançado e a expectativa seria de que esse fundo viesse a ser rompido, dentro da tendência. Uma vez rompido este fundo, do comecinho de julho, final de junho, fica um pouco mais claro a movimentação em busca dos 16,50. E esse é um ponto importante de suporte, tá? Inclusive num prazo maior. Se rompido, tá, talvez o papel venha buscar o fundo de 2013. Tá? No momento que no gráfico diário a gente inverteu o padrão de zigue-zague descendente para um zigue-zague ascendente, em especial se isso se der respeitando o fundo de 16,50, tá, o próximo alvo seria a faixa dos 29. Se viesse a romper os 29, daí provavelmente buscaria o topo de 2014. Mas o papel não está muito claro no ponto de vista de prazo maior. Tá? E no momento não gera nenhuma operação. Pode gerar alguma operação se deixar claro o rompimento desse fundo. Aqui não parece um bom ponto para compras porque vai contra o viés do ativo. Muito bem. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar está se recuperando e ameaça o rompimento da linha d'água. Tá? O problema está nessa média de 21 períodos que vai ser um obstáculo. O ideal para o rompimento da linha d'água seria o fechamento se dar acima da linha da média móvel de 21 períodos. A gente tem a confirmação pela superação da máxima. Isso foge um pouquinho do método Leandro. O método Leandro, apenas se fechar 3 ticks acima da linha d'água, independente da média móvel de 20 períodos, vai ser compra. Tá? Mas ainda é possível o primeiro movimento, se houver o rompimento da mínima aqui, tá? Sem o rompimento da linha d'água. No mini índice, o Q15 falta no momento 30 segundos para esse candle fechar. A gente vai tendo aí um fechamento abaixo da linha d'água, que vai gerar venda pelo método Leandro. Dentro do meu modelo, que diferente dele, busca o acionamento da operação, se daria na perda mínima desse candle. São 10h30, horário de a gente encerrar o bate-papo. Agradeço a participação de vocês. A gente vai dar continuidade ao bate-papo no LS Live, não de imediato, mas a partir das 11 horas. O LS Live é exclusivo para clientes da Leandro Stormer na XP. Vocês que nos acompanham sempre aqui no site estão convidados a serem nossos clientes e aproveitarem dos demais benefícios que nós oferecemos. Fico por aqui, um bom pregão a todos.